Tem certas palavras que um homem nunca esquece. E quando ela sussurrou, "Fica entre a gente, por favor", eu soube que minha vida pacata tinha acabado de virar cinza e fogo. Antes de eu te contar o resto dessa história, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês, aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve. É rapidinho e ajuda muito o canal. Porque o que aconteceu naquela noite no celeiro? Diabos! Isso não é só uma história. É uma cicatriz que eu carrego até hoje. Meu nome é Samuel Garrett, e nos últimos 10 anos eu vivi do jeito que todo homem cansado de sangue sonha em viver. Quieto. Sozinho. Com a terra sob meus pés e o céu limpo sobre minha cabeça. Minha propriedade ficava a 3 milhas de Red Creek, uma cidadezinha que nem merecia esse nome. Era mais um aglomerado de construções de madeira grudadas na poeira, com um salão, uma igreja que ninguém frequentava, e uma ferrovia que prometiam construir há 5 anos, mas que nunca saía do papel. Eu tinha 46 anos, cabelo começando a embranquecer nas têmporas, mãos calejadas de trabalho honesto, e um passado que eu preferia deixar enterrado junto com os homens que eu tinha conhecido antes de me tornar fazendeiro. A noite estava quente, daquele jeito sufocante que o deserto tem de ser cruel, mesmo quando o sol já se foi. Eu tinha passado o dia consertando cercas na parte norte da propriedade e meu corpo doía daquele jeito bom que o trabalho duro proporciona. A dor que te lembra que você ainda está vivo, ainda está construindo algo, ainda está longe dos dias em que a única coisa que você construía eram pilhas de arrependimento e túmulos rasos. Eu tinha lavado o rosto na bomba d'água atrás da casa, sentido a água gelada escorrer pelo pescoço, e estava me preparando para comer alguma coisa quando ouvi o barulho. Não era um barulho alto. Era o tipo de som que você só percebe quando passou anos treinando seus ouvidos para detectar perigo. O rangido suave da porta do celeiro, aquele gemido de madeira velha que eu conhecia tão bem que podia identificar no meio de uma tempestade. Alguém tinha entrado no celeiro. Minha mão foi instintivamente para o cinturão, para o lugar onde costumava carregar meu sidearm nos velhos tempos, mas não havia nada lá. Fazia anos que eu não andava armado dentro da minha própria propriedade. Peguei a espingarda que ficava pendurada sobre a lareira, mais para espantar coiotes do que para qualquer outra coisa, e segui em direção ao celeiro com passos lentos e calculados. A lua estava alta, jogando sombras longas e distorcidas pelo terreno. O celeiro ficava a uns 50 passos da casa principal, uma estrutura sólida que eu mesmo tinha construído madeira por madeira, prego por prego, tentando apagar com trabalho honesto as manchas que carregava na alma. A porta estava entreaberta, balançando de leve com a brisa noturna que começava a soprar vinda do deserto. Empurrei a porta com o cano da espingarda, devagar, e entrei na escuridão cheirosa de feno e couro. Foi quando eu a vi. Ela estava encolhida no canto mais escuro do celeiro, entre os fardos de feno, como um animal ferido tentando se esconder de predadores. A luz da lua que entrava pela porta iluminava apenas metade do seu rosto, mas foi o suficiente para eu ver o medo. Não era qualquer tipo de medo. Eu conhecia medo, tinha visto em muitos rostos ao longo da vida. Era aquele medo profundo, visceral. O tipo que vive nos ossos e faz uma pessoa se encolher só de ouvir passos. Ela devia ter uns 25 anos, talvez menos, cabelos escuros grudados na testa suada, vestido simples rasgado em vários lugares e nos braços. Nos braços havia marcas que contavam uma história que eu não queria conhecer. Ela tremeu quando me viu e instintivamente levou as mãos ao rosto como se esperasse um golpe. Aquilo me cortou mais fundo que qualquer bala que eu já tinha levado. "Não vou te machucar", eu disse abaixando a espingarda e erguendo uma mão vazia. Minha voz saiu mais áspera do que eu pretendia, oxidada por anos de pouco uso.
Você está na minha propriedade, mas não vou te machucar. Ela não respondeu de imediato. Só ficou ali, olhando para mim com aqueles olhos enormes, tentando decidir se eu era uma ameaça ou uma salvação. Seus lábios se moveram como se estivesse ensaiando palavras que não conseguia pronunciar. Finalmente, com uma voz tão baixa que quase se perdeu no vento que entrava pelas frestas da madeira, ela sussurrou: "Eu não tenho para onde ir." Não havia desculpa naquelas palavras. Não havia orgulho ferido ou tentativa de explicação elaborada. Era apenas um fato cru e desesperado. Eu não tenho para onde ir. 4 palavras que carregavam o peso de um mundo inteiro de sofrimento. Eu devia ter dito que ela precisava ir embora. Devia ter oferecido água, talvez alguma comida, apontado a direção de Red Creek e desejado boa sorte. Devia ter protegido a paz que eu tinha construído com tanto esforço, a solidão segura que me mantinha longe de problemas e longe das lembranças de quem eu costumava ser. Mas quando você já viu coisas demais, quando você já foi o tipo de homem que causou dor ao invés de aliviá-la, às vezes, você reconhece uma oportunidade de redenção quando ela aparece tremendo no canto do seu celeiro. "Tem alguém te seguindo?" perguntei, olhando por cima do ombro em direção à escuridão lá fora. Ela assentiu, e lágrimas começaram a descer pelo rosto sujo de poeira. "Ele vai me encontrar", disse ela, e a certeza na voz dela era mais assustadora que qualquer ameaça explícita. "Ele sempre me encontra." "Quem?" Ela fechou os olhos, como se o simples ato de pronunciar o nome fosse invocar o diabo em pessoa. "Seu nome é Dalton, Cyrus Dalton. Ele..." Ela parou, engoliu em seco, e quando abriu os olhos novamente, havia ali uma mistura de vergonha e fúria que eu reconhecia muito bem. "Ele acha que eu pertenço a ele." O nome acendeu algo na minha memória. Cyrus Dalton. Eu tinha ouvido falar dele em Red Creek. Não o conhecia pessoalmente, mas sabia o suficiente. Homem poderoso, dono de quase metade das terras ao redor. O tipo de sujeito que comprava o xerife e a consciência de qualquer um que pudesse comprar. O tipo de homem que o Velho Oeste produzia aos montes. Predadores vestidos de cavalheiros, que usavam dinheiro e influência como armas, e que acreditavam que tudo e todos tinham um preço. "Você trabalhou para ele?" perguntei, já sabendo parte da resposta. Ela hesitou, mordeu o lábio inferior até que ficou branco. "Eu cozinhava na casa dele. Ele disse que eu era especial, que ia cuidar de mim." Sua voz quebrou. No começo eu acreditei. Eu não tinha ninguém. Meus pais morreram de febre 2 anos atrás. Eu não tinha irmãos, não tinha nada. Quando ele ofereceu trabalho, pensei que era a resposta das minhas preces. Ela não precisou continuar. Eu já conhecia essa história. Tinha visto variações dela em cada cidade que eu tinha passado. Homem poderoso, mulher vulnerável, a inevitável corrupção que acontecia quando o poder encontrava desespero. "O que você fez?" perguntei, sabendo que ela não teria fugido sem um motivo específico, sem um momento de ruptura que a empurrou para além do medo. Ele queria... Ela engoliu seco, limpou as lágrimas com as costas da mão suja. "Ele queria que eu ficasse, permanentemente. Disse que ia me manter na casa dele, que eu não precisaria mais trabalhar, que seria dele." Ela cuspiu a última palavra como se fosse veneno. "Ontem à noite ele bebeu demais, ficou violento, disse coisas, fez coisas que..." Sua voz sumiu completamente, substituída por soluços silenciosos que sacudiam seus ombros magros. Eu senti uma raiva antiga acordar dentro de mim. Aquela raiva que eu tinha tentado enterrar junto com meu passado de pistoleiro. Era a raiva que me fazia sacar primeiro e perguntar depois. A raiva que tinha enchido cemitérios e me deixado vazio por dentro. Mas dessa vez era diferente.
Não era a raiva cega e destrutiva da minha juventude. Era a raiva justa de ver alguém vulnerável sendo esmagado por quem tinha poder. Você fugiu, eu disse, não como pergunta, mas como afirmação. Eu esperei ele dormir. Peguei o que consegui, que não foi quase nada, e corri. Andei a noite toda. Não sabia para onde ir. Vi a luz da sua casa de longe e pensei que talvez... Ela me olhou com aqueles olhos enormes, suplicantes. Só preciso de um lugar para passar a noite. De manhã eu vou embora, prometo. Só essa noite. E foi aí que ela disse aquilo. Levantou do feno com dificuldade, se aproximou de mim com passos inseguros e com uma voz carregada de desespero que me cortou até os ossos, sussurrou. Fica entre a gente, por favor. Eram palavras simples, um pedido direto, mas carregavam o peso de tudo que ela estava fugindo, tudo que ela tinha sofrido, e toda a esperança frágil de que ainda existia bondade em algum lugar daquele mundo cruel. Fica entre a gente. Não deixa ele me encontrar. Me protege só por essa noite. Me dá a chance de respirar sem medo só por algumas horas. Eu devia ter dito não. Todo o instinto de autopreservação que eu tinha desenvolvido ao longo de 46 anos de vida dura gritava para eu me afastar daquilo. Cyrus Dalton era homem poderoso. Tinha dinheiro, tinha capangas, tinha o xerife no bolso. Se ele viesse atrás dela e me encontrasse no meio do caminho, as coisas ficariam feias. Eu tinha construído uma vida tranquila justamente para evitar esse tipo de problema. A solidão era segura. A solidão não trazia complicação. A solidão não te colocava entre um homem perigoso e o que ele achava que era dele por direito. Mas também tem momentos na vida de um homem em que ele precisa decidir quem ele é de verdade. Momentos em que a escolha fácil e a escolha certa estão em direções completamente opostas. E olhando para aquela mulher tremendo no meu celeiro, com marcas no corpo e terror nos olhos, pedindo apenas uma noite de proteção. Diabos, eu já sabia qual escolha eu ia fazer, mesmo sabendo que ia me arrepender. Vem, eu disse, guardando a espingarda. Vou te dar comida e um lugar para dormir. Pode ficar o quanto precisar. O alívio que passou pelo rosto dela foi tão intenso que quase me fez recuar. Ela desabou ali mesmo, joelhos no chão de terra, mãos cobrindo o rosto enquanto finalmente permitia que o medo e a exaustão a dominassem completamente. Eu deixei ela chorar. Às vezes é isso que uma pessoa precisa, alguém que permita que ela quebre sem julgamento, que deixe a dor sair para fora ao invés de apodrecer por dentro. Quando ela conseguiu se levantar, eu a guiei até a casa. Dei a ela água limpa, pão do dia anterior que ainda estava bom, e um pedaço de carne seca que eu tinha preparado na semana anterior. Ela comeu devagar, como se cada mordida fosse um luxo que ela não merecia. Enquanto isso, eu montei um quarto improvisado no pequeno cômodo que eu usava para guardar ferramentas. Não era muito, um colchão velho, alguns cobertores limpos, uma lamparina de querosene. Mas era seguro, era privado, e era dela pelo tempo que precisasse. Como você se chama? Perguntei enquanto ela terminava de comer. Sarah, ela respondeu, limpando a boca com as costas da mão. Sarah Mitchell. Samuel Garrett, eu disse, estendendo a mão. Ela olhou para minha mão estendida como se fosse a primeira vez em muito tempo que alguém a tratava com respeito básico, e quando finalmente apertou minha mão, a dela estava tremendo. Obrigada, Sr. Garrett, ela disse, e havia lágrimas de novo nos olhos dela. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Eu cortei, desconfortável com gratidão. Qualquer homem decente faria o mesmo. Mas a gente sabia que isso era mentira. Qualquer homem decente não faria o mesmo. A maioria dos homens fecharia a porta, fingiria que não viu, protegeria sua própria paz. Era por isso que homens como Cyrus Dalton conseguiam fazer o que faziam, porque a maioria das pessoas escolhia não ver, não se envolver, não arriscar.
Sara foi para o quartinho e fechou a porta. Eu fiquei na sala principal, sentado na cadeira de balanço que tinha pertencido à minha falecida esposa, olhando pela janela para a escuridão lá fora. A propriedade estava silenciosa, apenas o som distante de coiotes e o vento movendo a poeira. Mas eu conhecia o silêncio do deserto bem o suficiente para saber quando ele estava carregado de promessa de tempestade. Dormi pouco naquela noite. Cada barulho me acordava. O vento batendo na veneziana, os cavalos inquietos no estábulo, o ranger da madeira velha da casa. Eu tinha pegado meu revólver velho, o que guardava no fundo do baú no meu quarto, e tinha colocado embaixo do travesseiro. Não usava aquela arma fazia anos, mas o peso familiar dela era reconfortante, como encontrar um velho amigo que você pensou que nunca mais veria. Quando o sol começou a nascer, pintando o deserto de laranja e dourado, eu já estava acordado, tomando café preto na varanda, observando a estrada de terra que levava até minha propriedade. Sara apareceu pouco depois, ainda usando o vestido rasgado da noite anterior, cabelos presos num coque desarrumado. Ela parecia ter dormido tão pouco quanto eu. "Bom dia", ela disse, hesitante. "Bom dia, tem café na cozinha", respondi sem tirar os olhos da estrada. Ela pegou uma caneca e veio se sentar ao meu lado na varanda, segurando o café quente com as duas mãos, como se o calor da caneca pudesse afastar o frio interno que ela carregava. Ficamos ali em silêncio por alguns minutos, apenas observando o deserto acordar, ouvindo os pássaros começarem suas canções matinais. "Você já matou alguém, Sr. Garrett?" Ela perguntou de repente, e a pergunta me pegou desprevenido. Demorei para responder. Tinha passado 10 anos tentando não pensar naqueles dias, naqueles homens, naqueles rostos que ainda me visitavam nos pesadelos. "Sim", eu disse finalmente. "Já. Quantos? Suficientes para que eu tenha parado de contar." Ela assentiu, como se aquilo fizesse sentido para ela. "É por isso que você mora sozinho aqui, longe de tudo?" "É", admiti. "Fiz coisas que não me orgulho. Tirei vidas, causei dor. Quando minha esposa morreu há 10 anos, percebi que eu tinha 2 escolhas: continuar sendo aquele homem ou tentar construir algo diferente. Escolhi a terra, escolhi a solidão, escolhi tentar ser alguém melhor." "E funcionou?" Ela perguntou, me olhando com aqueles olhos que pareciam ver mais do que eu queria mostrar. "Até ontem à noite, eu achava que sim." Sara sorriu pela primeira vez, um sorriso pequeno e triste. "Sinto muito por ter bagunçado sua paz." "Você não bagunçou nada", eu disse, finalmente olhando para ela. "Às vezes a paz que a gente constrói é só uma ilusão, só uma maneira de não encarar quem a gente realmente é." Foi então que eu vi a poeira na estrada. Não era a poeira levantada pelo vento. Era a poeira levantada por cavalos, vindo rápido na direção da minha propriedade. Eram 3 cavaleiros, e mesmo de longe eu podia ver a determinação no jeito que cavalgavam. Sara viu também. A caneca de café caiu da mão dela, se estilhaçando no chão de madeira da varanda. Ela ficou pálida, tão branca que pensei que ia desmaiar. "É ele", ela sussurrou. "É Dalton." Eu me levantei devagar, sentindo a velha frieza familiar tomar conta dos meus ossos. Aquela calma mortal que sempre me possuía antes de situações perigosas. Era como vestir uma roupa velha, desconfortável, meio esquecida, mas que ainda servia perfeitamente. "Entre", ordenei. "Tranque a porta, não saia, não importa o que aconteça." "Sr. Garrett, eu não posso deixar você." "Entre", repeti mais firme dessa vez. "Agora." Ela hesitou por um segundo, depois correu para dentro. Eu ouvi o ferrolho da porta deslizar. Então desci os degraus da varanda e fiquei ali, de pé no meio do terreiro, de braços cruzados, observando os 3 cavaleiros se aproximarem. Eu não estava armado. O revólver tinha ficado dentro de casa, mas isso era intencional. Queria ver como as coisas iam se desenrolar antes de escalar a situação.
Os cavaleiros pararam a uns 20 passos de distância, levantando uma nuvem de poeira que demorou a assentar. O homem do meio era claramente Cyrus Dalton. Ele tinha aquela aparência de riqueza bem alimentada que homens poderosos do oeste costumavam ter, roupas caras que não combinavam com o ambiente rústico, chapéu de aba larga que custava mais que a maioria das pessoas ganhava num ano, botas de couro engraxado que nunca tinham visto um dia honesto de trabalho. Tinha uns 50 anos, rosto rosado de quem bebia bom whisky e olhos pequenos e duros que avaliavam tudo ao redor como se estivesse calculando preços. Os outros dois eram capangas típicos. Um era magro e alto, com um bigode fino e uma cicatriz que cortava o rosto do olho esquerdo até o queixo. O outro era mais largo, ombros que pareciam que podiam derrubar uma porta, expressão estúpida, mas perigosa de quem seguia ordens sem questionar. Ambos tinham as mãos perto dos sidearms que carregavam nos coldres. "Bom dia", disse Dalton, e sua voz tinha aquele tom educado, mas ameaçador de homem acostumado a ser obedecido. "Você deve ser Samuel Garrett. Tenho ouvido falar de você, o fazendeiro solitário que mantém distância de Red Creek." "É minha propriedade", respondi, mantendo minha voz neutra. "Tenho o direito de manter distância de onde eu quiser." Dalton sorriu. Mas não havia calor naquele sorriso. Claro. Todo homem tem direito à sua privacidade, mas eu vim aqui por um motivo específico. Estou procurando uma moça, Sarah Mitchell. Ela trabalha para mim e desapareceu ontem à noite. Estou preocupado com a segurança dela. A mentira era tão óbvia que era quase insultante. Preocupado com a segurança dela. Como se eu não pudesse ver a fúria controlada nos olhos dele, a raiva de um homem que perdeu algo que considerava sua propriedade. "Não vi ninguém", eu disse simplesmente. Dalton inclinou a cabeça, estudando meu rosto. "Tem certeza? Porque eu tenho informação confiável de que ela foi vista vindo nessa direção. E sua propriedade é a única coisa num raio de milhas. Então sua informação está errada." "Eu não acho", disse Dalton, e agora havia aço na voz dele. "Veja bem, Sr. Garrett, eu sou um homem razoável. Sarah é importante para mim. Ela está confusa, assustada, não está pensando direito, eu só quero ajudá-la. Se ela estiver aqui, se você apenas me deixar conversar com ela, eu seria muito grato, e eu demonstro minha gratidão de maneiras generosas." Era uma tentativa de suborno mal disfarçada, e a gente sabia disso. Eu não respondi de imediato, apenas fiquei olhando para ele com a mesma expressão neutra. O silêncio se esticou. Ficou tenso como uma corda prestes a arrebentar. "Não tem ninguém aqui além de mim", repeti. O capanga magro moveu a mão para o coldre, mas Dalton ergueu uma mão, parando-o. "Cuidado, Jack", disse Dalton, nunca tirando os olhos de mim. "Sr. Garrett, eu realmente não quero problemas. Sou homem de negócios. Problemas são ruins para o negócio, mas eu também sou homem de princípios. E um dos meus princípios é que o que é meu é meu. Você entende isso, não é? Homem trabalhador como você certamente entende o valor da propriedade." "Entendo o valor de propriedade", concordei. "E essa terra aqui é minha propriedade. E eu gostaria que você saísse dela." A máscara de civilidade no rosto de Dalton escorregou por um segundo, revelando algo muito mais feio por baixo. "Não seja tolo, Garrett. Você não sabe com quem está lidando. Eu possuo metade deste condado. O xerife é meu empregado. O juiz deve favores a mim. Você é ninguém. Apenas um ex-pistoleiro tentando se esconder do passado. Não me force a fazer o quê?" Eu cortei, dando um passo à frente. Algo mudou na minha postura, algo na minha voz. Era como se o fantasma do homem que eu costumava ser tivesse emergido da sepultura onde eu tentei enterrá-lo. "Você vai me ameaçar na minha própria terra? Você vai chegar aqui com seus 2 capangas de aluguel e achar que isso me impressiona?
Eu matei mais homens do que você já contratou, Dalton. Antes de me tornar fazendeiro, eu era o tipo de sujeito que sua espécie contratava para fazer o trabalho sujo. E diabos, se eu vou deixar um verme como você vir aqui me dizer o que é meu. Dalton puxou as rédeas com força, fazendo seu cavalo recuar alguns passos. Havia medo genuíno nos olhos dele agora. Ele reconheceu algo em mim, a presença de violência real, não aquela violência comprada e controlada que ele usava para conseguir o que queria. Você está cometendo um erro, ele disse, e agora a voz dele tremia levemente. Um erro muito grande. Talvez, admiti, mas é meu erro para cometer. Agora saia da minha terra. Por um momento longo e perigoso, ninguém se moveu. Os dois capangas olharam para Dalton, esperando ordens. Eu sabia que estavam calculando as chances, pensando se valeria a pena sacar. Eu estava desarmado. Eram 3 contra 1, mas havia algo no ar, uma sensação de perigo real que fazia até homens estúpidos pensarem 2 vezes. Finalmente, Dalton virou seu cavalo. Isto não acabou, ele disse. Você vai se arrepender disso, Garrett. Eu garanto. Provavelmente, respondi. Mas não hoje. Os 3 cavaleiros partiram, levantando outra nuvem de poeira. Eu fiquei ali, observando até que desaparecessem completamente na estrada. Só então permiti que meus ombros relaxassem, que a tensão saísse dos músculos. Minhas mãos estavam tremendo, parte adrenalina, parte a lembrança de velhos reflexos que eu pensava ter esquecido. Sarah abriu a porta e saiu correndo, parando ao meu lado. Seu rosto estava molhado de lágrimas. Você não devia ter feito isso, ela disse, mas havia gratidão na voz dela. Ele vai voltar, ele sempre volta. Eu sei, disse eu, ainda olhando para a estrada vazia. E quando ele voltar, eu vou estar pronto. Os dias seguintes foram estranhos. Sarah ficou, porque não tinha para onde ir, e porque ambos sabíamos que Dalton estava esperando apenas o momento certo para voltar. Ela ajudava com os afazeres da fazenda, cozinhava, limpava, cuidava da horta pequena que eu mantinha perto da casa. Não era por obrigação, ela parecia precisar se manter ocupada, como se o trabalho constante fosse a única coisa que impedia ela de desmoronar completamente. À noite, às vezes ela sentava comigo na varanda e conversávamos. Ela me contou sobre sua infância em um pequeno vilarejo no Kansas, sobre como seus pais eram pessoas boas, mas pobres, sobre como a febre tinha levado eles em questão de dias, deixando ela completamente sozinha no mundo aos 23 anos. Ela me contou como tinha vagado de cidade em cidade, fazendo trabalhos ocasionais, sempre com fome, sempre com medo, até que chegou em Red Creek e encontrou o anúncio de Dalton, procurando uma cozinheira. No começo ele foi gentil. Ela disse numa dessas noites, olhando para as estrelas que cobriam o céu do deserto como diamantes jogados em veludo preto. Pagava bem, me tratava com respeito. Eu pensei que finalmente tinha encontrado um lugar, que alguém se importava. Quando as coisas mudaram? Perguntei. Aos poucos. Ela respondeu, voz distante. Pequenas coisas primeiro. Ele começou a aparecer na cozinha quando eu trabalhava. Ficava olhando, fazia comentários sobre minha aparência. Depois começou a tocar meu braço quando passava, meu ombro, minha cintura. Eu tentava me afastar, mas ele sempre encontrava desculpas. E então... Ela parou, engoliu seco. Então, uma noite, ele bebeu demais e não aceitou não como resposta. Eu não disse nada. Não havia palavras adequadas. Apenas fiquei ali sentado ao lado dela, deixando que ela soubesse que não estava sozinha. Depois disso, ele mudou completamente, ela continuou. Disse que eu era dele agora, que tinha me dado trabalho, teto, comida e que eu devia gratidão. Disse que mulher como eu, sem família, sem dinheiro, sem ninguém, devia se sentir sortuda que um homem como ele queria me manter. E eu tinha tão medo, Sr. Garrett, tanto medo de que se eu saísse, se eu tentasse fugir,
ele me encontraria e seria pior. O que te fez finalmente correr? Ela fechou os olhos. Ele disse que queria me manter como animal de estimação, que ia construir um quarto especial para mim na casa dele, que eu nunca mais precisaria sair, que seria só dele para sempre. Ela abriu os olhos e havia fogo neles agora, e eu percebi que se eu não fugisse naquele momento, eu nunca mais teria coragem. Então esperei ele dormir e corri. Corri até não conseguir mais, e encontrei você. Fico feliz que encontrou, eu disse, e era verdade. Ela me olhou, e pela primeira vez havia algo além de medo nos olhos dela. Por que você está fazendo isso? Por que está arriscando tudo por uma estranha? Demorei para responder. Porque já fui o tipo de homem que causava o tipo de dor que você passou. E passo todos os dias tentando compensar isso. Se não posso mudar meu passado, pelo menos posso tentar fazer diferença agora. Sarah não disse nada. Apenas colocou a mão sobre a minha e ficamos ali sentados em silêncio, enquanto o deserto noturno respirava ao nosso redor. Mas eu sabia que aquela paz era temporária. Homens como Dalton não esqueciam, não perdoavam e não desistiam do que consideravam deles. A tempestade veio uma semana depois. Era fim de tarde, o sol começando a mergulhar no horizonte, pintando o céu de vermelho sangue, quando eu vi a poeira de novo. Mas dessa vez não eram 3 cavaleiros, eram 6. Dalton tinha voltado com reforços. Sarah, chamei, mantendo minha voz calma. Entre em casa. Vá pro quarto. Não saia, não importa o que ouça. Dessa vez, ela não discutiu. Ela tinha aprendido a reconhecer aquele tom na minha voz. Ela entrou correndo e eu ouvi o ferrolho deslizar. Então, peguei meu revólver, aquele velho amigo de aço frio que eu tinha guardado há tantos anos, e prendi no coldre. Peguei também a espingarda, carreguei os 2 canos e saí para a varanda. Os 6 cavaleiros pararam no mesmo lugar de antes. Dalton estava no centro, ladeado por 5 homens que eu imediatamente reconheci como pistoleiros profissionais. Não eram capangas estúpidos como os 2 da primeira visita. Eram homens com olhos mortos e mãos calosas de tanto apertar gatilhos. O tipo de homem que eu costumava ser. Garrett, disse Dalton. E havia triunfo em sua voz. Última chance. Entregue a moça e você pode voltar para sua vidinha tranquila. Ninguém precisa se machucar. Ou? Perguntei, colocando a espingarda apoiada no ombro com uma casualidade ensaiada. Ou meus amigos aqui vão te ensinar sobre as consequências de proteger o que não é seu. Eu olhei para os 5 pistoleiros. Eles me olharam de volta com aquela avaliação fria que profissionais faziam. Estavam calculando chances, medindo minha postura, tentando determinar se eu era ameaça real ou apenas fazendeiro velho fazendo bravata. Vocês sabem quem eu sou? Perguntei, não para Dalton, mas para os pistoleiros. Um deles, um sujeito de cabelos grisalhos com cicatriz antiga no pescoço, franziu a testa. Garrett, Samuel Garrett, ele murmurou, e então seus olhos se arregalaram. Maldição! Sam Trovão! Garrett, do bando de Miller. O apelido me fez estremecer. Fazia 10 anos que ninguém me chamava assim, Trovão, porque eu era rápido como um raio e mortal como a tempestade que vinha depois. Esse mesmo, confirmei. O pistoleiro de cabelos grisalhos olhou para os companheiros, depois para Dalton. Você não disse que era esse Garrett, ele disse, e havia acusação na voz. Isso importa? Grunhiu Dalton. Ele é apenas um fazendeiro agora, um velho. Não existe apenas com homem como ele, disse o pistoleiro. Ouvi histórias. Já vi homens que enfrentaram ele, os que sobreviveram pelo menos. Ele olhou para mim. Garrett, não tenho problema com você. Isso é trabalho, nada pessoal. Entendo, respondi. Mas a moça fica. Isso não é negociável. Outro dos pistoleiros, mais jovem, com cara de quem ainda tinha algo a provar, deu um riso desdenhoso.
Você contra 5. Mesmo que você tenha sido rápido antigamente, velho, as chances não estão ao seu favor. Não, concordei. Não estão. Mas a questão é, qual de vocês quer ser o primeiro? Porque eu garanto que vou levar pelo menos 3 comigo. Talvez 4 se eu tiver sorte. Eu os olhei um por um. Então, quem quer apostar que não vai ser um deles? O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Aquela era a matemática cruel do Velho Oeste. Não se tratava de quem venceria. Tratava-se de quem estava disposto a morrer primeiro. Isto é ridículo! Explodiu Dalton. Estou pagando vocês para fazer um trabalho. Você está pagando para intimidar um fazendeiro, disse o pistoleiro de cabelos grisalhos. Não para enfrentar Sam Trovão num tiroteio. Isso é outra categoria de preço e você não está pagando o suficiente. Covardes! Gritou Dalton. Todos vocês, 5 homens armados com medo de um velho. Mas os pistoleiros já estavam virando seus cavalos. Eles conheciam as chances, conheciam a reputação e, mais importante, conheciam o valor das próprias vidas. Um deles ainda parou e tocou a aba do chapéu na minha direção, um gesto de respeito profissional, antes de partir. Dalton ficou ali, sozinho agora, o rosto vermelho de raiva e humilhação. Você não pode... Eu vou. Você vai o quê? Perguntei, descendo os degraus da varanda. Cada passo que eu dava em direção a ele fazia seu cavalo recuar. Vai contratar mais pistoleiros? Vai voltar com um exército? Vá em frente, Dalton. Traga quantos quiser, mas deixa eu te falar uma coisa. Vai acabar do mesmo jeito, com você indo embora e a moça ficando aqui. Ela é minha, ele gritou, e agora havia desespero na voz. Não era sobre Sarah, percebi. Era sobre controle, sobre poder, sobre sua incapacidade de aceitar que algo que ele queria estava fora do alcance. Ela nunca foi sua, respondi. Pessoas não são propriedade, e quanto mais cedo você entender isso, melhor para sua saúde. Dalton me encarou por um longo momento. Então, com um movimento súbito, sacou um revólver da cintura. Não era pistoleiro. Sua mão estava tremendo. O movimento era descoordenado. Mas arma na mão de homem desesperado é sempre perigosa. Eu não pensei. Meu corpo simplesmente reagiu. Reflexos de 20 anos de sobrevivência tomando conta. Meu revólver apareceu na minha mão antes que meu cérebro registrasse que eu tinha sacado. O tiro de Dalton passou largo. A bala chiando longe à minha esquerda. Meu tiro não errou. Eu não tentei matar. Mirei na mão dele e a bala acertou o revólver, arrancando-o dos dedos dele num spray de sangue e metal retorcido. Dalton gritou, segurando a mão ferida quase caindo do cavalo. Não era ferimento grave. Alguns dedos quebrados, talvez, um corte fundo. Mas era suficiente. Vá embora, eu disse, guardando meu revólver. E não volte. Se eu ver você na minha propriedade de novo, não vou mirar na mão. Dalton não respondeu. Apenas virou seu cavalo e galopou na direção de Red Creek, deixando um rastro de sangue e humilhação atrás dele. Quando o som dos cascos finalmente sumiu, minhas pernas tremeram e eu tive que me sentar nos degraus da varanda. Minhas mãos estavam tremendo, não de medo, mas de adrenalina antiga. Tinha passado 10 anos sem sacar uma arma contra outro homem, 10 anos tentando esquecer como era fácil deslizar de volta para aquele lugar escuro. Sarah saiu de casa lentamente, como se tivesse medo que eu me transformasse em algo que ela não reconheceria. Mas quando viu meu rosto, viu o cansaço e o peso que eu carregava, ela apenas se sentou ao meu lado e colocou a cabeça no meu ombro. "Acabou?" ela perguntou. "Sim", respondi. "Acho que sim." "E agora?" Essa era a pergunta, não era? E agora? Sarah não tinha lugar para ir. Voltar para Red Creek significava estar à mercê de Dalton, mesmo com a mão ferida e o ego machucado. Ir para outra cidade significava começar do zero, sozinha, vulnerável de novo. "Agora você fica", eu disse. "Se quiser. Tenho terra suficiente. Casa suficiente. Posso usar ajuda com a fazenda.
Não é vida glamourosa, mas é honesta, é segura. Sarah levantou a cabeça, me olhando com aqueles olhos que tinham visto tanto sofrimento, mas que agora tinham também uma pontinha de esperança. Você faria isso? Me deixaria ficar? Sarah, nos últimos dias, você trouxe algo de volta para esta casa que eu não tinha há muito tempo. Vida, propósito. Alguém para cuidar além de mim mesmo. Se você ficar, não vai ser como empregada ou por obrigação. Vai ser como família, se você quiser. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Não de medo ou desespero, mas de alívio, de gratidão, de finalmente encontrar um porto seguro depois de tanto tempo à deriva. Eu quero, ela sussurrou. Eu realmente quero. E foi assim. Sarah ficou. Nos meses seguintes, ela se tornou parte da fazenda tanto quanto eu. Trabalhávamos lado a lado durante o dia, consertando cercas, cuidando dos animais, plantando o que precisávamos. À noite, sentávamos na varanda e conversávamos, ou às vezes apenas ficávamos em silêncio confortável, observando as estrelas. Dalton nunca voltou. Ouvi pelos poucos viajantes que passavam pela propriedade que ele tinha deixado Red Creek algumas semanas depois, vendido suas terras e partido. A vergonha de ser derrotado por um fazendeiro velho e de perder a moça que ele achava que possuía tinha sido demais para seu ego suportar. O novo dono das terras, um fazendeiro de gado vindo do Texas, era homem decente, e Red Creek lentamente começou a se tornar o tipo de cidade onde a lei significava algo. Sarah floresceu naqueles meses. A mulher assustada e quebrada que tinha aparecido no meu celeiro foi lentamente sendo substituída por alguém mais forte, mais confiante. Ela sorria mais, ria até. E aos poucos eu percebi que não era mais apenas sobre dar a ela um lugar seguro. Era sobre ter encontrado no meio do deserto e da minha tentativa de redenção algo que eu pensava que tinha perdido para sempre. Uma razão para acordar de manhã, uma razão para construir ao invés de apenas existir. Uma noite, quase um ano depois daquela primeira noite no celeiro, estávamos sentados na varanda quando Sarah pegou minha mão. Era um gesto simples, mas carregava peso de significado. Obrigada, ela disse. Pelo quê? Por não ter virado as costas. Por ter sido o único homem em toda a minha vida que me tratou como pessoa, não como objeto. Por ter me dado não apenas um teto, mas um lar. Eu apertei a mão dela, aquela mão que não tremia mais, que tinha se tornado forte de trabalho honesto. Você me deu algo também, admiti. Me deu de volta minha humanidade. Passei 10 anos tentando apagar quem eu era, mas você me mostrou que eu podia ser aquele homem e ainda escolher fazer o bem, que meu passado não define meu futuro. Sarah sorriu, e naquele sorriso havia algo novo, algo que eu demorei a reconhecer porque fazia tanto tempo que não via. Era a esperança genuína, não aquela esperança frágil de alguém apenas sobrevivendo, mas a esperança sólida de quem está construindo uma vida de verdade. Sabe, ela disse olhando para as estrelas, quando eu te pedi para ficar entre a gente, eu achei que era só por uma noite, que era só até o perigo passar. Mas você ficou entre mim e tudo que poderia me machucar, e continua ficando todo dia. E vou continuar, prometi, pelo tempo que você precisar. E se eu disser que preciso para sempre? Olhei para ela, realmente olhei, e vi não apenas a mulher que tinha chegado assustada e quebrada, mas a pessoa em quem ela tinha se tornado, a pessoa que ela sempre foi por baixo do trauma. E percebi que em algum momento, sem eu perceber, aquela fazenda solitária tinha deixado de ser um esconderijo e tinha se tornado um lar de verdade. Então, para sempre é quanto tempo você fica, respondi. E ali, sob o céu infinito do deserto, com o vento sussurrando entre os cactos e as estrelas testemunhando nossa transformação, eu finalmente entendi que redenção não vem de se esconder do que você foi.
Vem de usar o que você aprendeu, mesmo as coisas escuras, para proteger algo que vale a pena proteger. Vem de escolher todo dia ser melhor que o homem que você era ontem. Sara havia me pedido para ficar entre ela e o perigo. Mas no final, ela tinha ficado entre mim e a escuridão que eu carregava. Tinha me mostrado que mesmo um homem com sangue nas mãos pode plantar flores. Que mesmo alguém que tirou vidas pode construir um lar. Que não é tarde demais para se tornar quem você deveria ter sido o tempo todo. Nos anos que se seguiram, a fazenda prosperou. Sara e eu nos tornamos não apenas companheiros de trabalho, mas família verdadeira. Alguns dos viajantes que passavam perguntavam se éramos casados, e nunca nos preocupamos em corrigir a suposição. Títulos não importavam. O que importava era que quando ela tinha pesadelos sobre Dalton, eu estava lá para lembrar que ela estava segura. E quando eu tinha pesadelos sobre os homens que tinha matado, ela estava lá para me lembrar de que eu tinha mudado. A história de como um fazendeiro solitário tinha enfrentado Cyrus Dalton e seus pistoleiros se espalhou pela região, crescendo com cada nova contagem. Algumas versões diziam que eu tinha enfrentado 10 homens. Outras, que tinha sido um tiroteio épico que durou horas. A verdade era mais simples e mais importante do que qualquer lenda. Um homem tinha escolhido fazer o certo quando teria sido mais fácil virar as costas. E no final, foi essa escolha que me salvou tanto quanto salvou Sara. Porque redenção não é algo que você encontra na solidão e no isolamento. É algo que você constrói, um ato de bondade por vez, uma escolha correta por vez, um momento de coragem por vez. Quando eu olhava para minha vida antes de Sara chegar, aqueles 10 anos de solidão autoimposta, tentando apagar meu passado através do isolamento, eu percebia que não estava vivendo, estava apenas existindo, como uma árvore morta ainda de pé no deserto, ocupando espaço, mas sem vida real. Foi preciso uma mulher assustada, sussurrando, "Fica entre a gente, por favor", para me mostrar que eu ainda tinha algo a oferecer ao mundo além de ausência. Então sim, minha vida pacata tinha acabado de virar cinza e fogo naquela noite. Mas do cinza e do fogo, do confronto e do perigo, tinha nascido algo novo, algo melhor, algo que valia cada momento de medo, cada gota de suor, cada tremor de adrenalina antiga. E quando eu sentava naquela varanda ao fim do dia, observando Sara cuidar da horta que ela tinha transformado em algo abundante e bonito, ou quando eu a ouvia cantando enquanto preparava o jantar, não porque tinha que fazer, mas porque queria, eu entendia que aquelas palavras sussurradas no celeiro não eram apenas um pedido de ajuda. Eram um convite para voltar a viver de verdade. Tem certas palavras que um homem nunca esquece mesmo. E aquelas palavras, "Fica entre a gente, por favor", mudaram tudo. Não porque transformaram minha vida pacata em algo perigoso, mas porque transformaram minha existência vazia em algo com significado. Me deram de volta algo que eu pensava ter perdido para sempre nos meus anos de pistoleiro. A chance de ser o herói ao invés do vilão. A chance de proteger ao invés de destruir. A chance de construir ao invés de apenas sobreviver. E no final, sob o céu sem fim do Velho Oeste, com poeira nos pés e paz no coração, eu aprendi que não importa quão longe você corre do seu passado, não importa quantos anos você passa tentando se esconder. Redenção só vem quando você para de fugir e finalmente fica e enfrenta, fica e protege, e fica e constrói. Fica entre aqueles que precisam de você e tudo que pode machucá-los, e descobre, no processo, que você mesmo é salvo.